Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na santa paz e trago a vocês mais uma questão da Petrobras para o cargo técnico de manutenção júnior de instrumentação do ano de 2018, a 48ª questão tendo como disciplina aqui para nós automação, falando sobre sistema de segunda ordem. E vamos aqui à questão que diz o seguinte: o técnico de instrumentação está apoiando, a instalação de um novo equipamento, cuja função de transferência é apresentada abaixo, e que foi projetado para proporcionar um comportamento criticamente amortecido. Qual o valor da constante K da função de transferência? Alternativa A, 0,7, B, 1, C, 7, D, 14 ou E, 49. Bom, tente você responder essa questão, Pause o vídeo, tente responder e em seguida já venho aqui explicando e resolvendo a questão. Muito bem, espero que você tenha tentado pelo menos aí responder a questão e vamos lá. Bom, o primeiro ponto é entender qual tipo de sistema é esse, Em automação, em teoria de controle, é fundamental a gente entender qual tipo de sistema a gente está trabalhando, seja um sistema de primeira, segunda ou de ordem superior. Bom, em teoria de controle, como eu comentei, existem 3 classificações para o sistema, seja ele de primeira ordem, que possui somente um polo, a gente já vai comentar sobre isso, que basicamente ele tem essa função de transferência, da entrada pela saída. E cada sistema a gente tem um tipo de resposta, sendo ela resposta ao degrau unitário, resposta à rampa unitária e resposta ao impulso unitário. Isso vale tanto para sistema de primeira ordem, segunda ordem ou de ordem superior. Então, a gente tem esses 3 tipos de resposta. Bom, sistema de segunda ordem tem essa função de transferência, da entrada pela saída. Ele possui 2 polos. Repare o seguinte, o número de polos a gente já pode associar ali no denominador da nossa fração, onde o sistema de primeira ordem, termo T acompanhado do S, e no sistema de segunda ordem temos S ao quadrado vezes 2 vezes esta letra grega, cujo nome é zeta, vezes ômega n S. Então, temos aí 2 polos. E por fim, sistema de ordem superior. A resposta de um sistema de ordem superior é a soma das respostas de sistemas de primeira e segunda ordem. Então a gente tem esse monstro aí de equação. E esse exemplo que eu trouxe a vocês, ele tem a análise em um sistema em resposta ao degrau unitário. Resposta ao degrau unitário do tipo degrau tende a ser a resposta mais simples, por incrível que pareça, de um sistema. É o mais fácil de ser entendido. Já adianto que não é cobrado isso aí em questão de concurso, pois é necessário ferramentas, softwares matemáticos para poder resolver essas questões de ordem superior. É meio que incabível aí responder isso daí à mão. Então a gente acaba utilizando um software chamado MATLAB para simular aí as respostas que esse sistema de ordem superior fornece. É mais comum, em provas, como você já deve ter percebido, sistemas de primeira ordem e de segunda ordem, mais comumente sistema de segunda ordem. Bom, nesse ponto você já deve ter percebido que a função h de s ali, é igual a 49 dividido por s ao quadrado mais 4s mais 49 é um sistema de segunda ordem, pois ali tem o termo s ao quadrado mais ks. Porém, a gente vê se o sistema ele é de primeira ou segunda ordem pelo número de polos do sistema, que a gente já vai
daqui a pouco já vai verificar como é que se calcula. Vamos continuar aqui. Bom, sistema de segunda ordem, já que a gente já decidiu aqui, já descobriu aqui que é uma função do tipo de segunda ordem. ômega-n, ele é a frequência natural não amortecida, ou chamamos também de frequência própria, né, do sistema. Então, ele já tem essa característica aí encontrada assim já de cara. Na hora que a gente equaciona ali o sistema, a gente acaba encontrando essa frequência natural. Um termo muito importante é a letra zeta, que representa para nós algo muito importante, que é o coeficiente de amortecimento. Ele impacta grandemente aí na resposta do sistema, principalmente ali na questão de overshooting, né? na rampa no tempo de subida, né? No controle do tempo de subida, no sinal de overshooting do nosso sistema. Então, ele é muito importante aí para o nosso conhecimento. E ele comentou, né, na questão aqui sobre um comportamento criticamente amortecido. Bom, o coeficiente de amortecimento pode ser em 3 tipos, né? Zeta maior que 0 e menor que 1 caracterizam um sistema subamortecido. Zeta igual a 1, sistema criticamente amortecido. E zeta maior que 1, sistema sobreamortecido. Bom, isso é importante a gente saber por hora, porque a gente vai precisar dessa informação para poder responder aqui a questão. Bom, para sabermos qual o valor da constante K, é necessário entendermos que tal constante é proveniente da seguinte equação. A gente consegue encontrar essa constante utilizando essa equação. Olha ali, né? Repare a semelhança do sistema de segunda ordem e a posição de cada variável com a função da questão. Então, a gente vai simplesmente substituir ali, né, a equação 2 vezes zeta vezes ômega-n igual a K, para encontrarmos, né, de fato o valor K. Então, tá aqui a equação. 2 vezes 1. Por que vezes 1? A gente está tratando de um sistema criticamente amortecido. Em um sistema criticamente amortecido, como comentado aqui, zeta, né, é igual a 1. E ele falou ali, né, na questão, que um comportamento é criticamente amortecido. Ômega ao quadrado, ômega-n ao quadrado é 49. Né? Informação essa encontrada também ali na função de transferência da questão. Então, tirando a raiz quadrada de 49, nós encontramos que ômega-n é igual a 7. Agora, basta substituir ali, né, na nossa equação para encontrarmos o valor K. Então, 2 vezes 1 vezes 7 é igual a K, resultando ali na constante K igual a 14. O que nos leva aí, né, meu aluno, minha aluna, a alternativa D, né, o valor da constante K da função de transferência é igual a 14. Só que, reparem o seguinte, uma observação, como o sistema é criticamente amortecido, os polos do sistema vão possuir o mesmo valor. Em teoria de controle, né, o estudo de polos e zeros é muito importante, pois através dele a gente consegue definir se o sistema vai ser subamortecido, sobreamortecido ou criticamente amortecido. E como a gente verifica esse número de polos? Ele é possível, olha só, quem falou que a gente não quer utilizar isso daí, através de Bhaskara. Então, como é que a gente verifica? Bom, a gente pega aqui, né, a nossa fórmula de Bhaskara, substitui os valores encontrados. No caso, a questão pediu para encontrar o valor K. Caso o valor K já seja dado e ele pergunte qual tipo de sistema é esse, a gente precisa encontrar os polos desse sistema e calcular, né, o coeficiente de amortecimento. Então,
ou simplesmente, né, do jeito que eu vou mostrar aqui, dependendo da resposta encontrada, a gente já consegue definir se o sistema é criticamente amortecido ou não. Então, substituindo aqui os valores, né, na fórmula de Bhaskara e calculando tais valores, a gente encontra aqui x', né, é menos 7, x duas linhas também é menos 7. Claro que na resposta a gente vai encontrar somente um x. E isso nos mostra o seguinte, né? E no plano aqui, né, de polos e zeros, eles se encontram no mesmo lugar. E isso nos mostra que a resposta vai ser desse tipo. É um sistema criticamente amortecido, tem essa curva característica em um sistema de controle. Então, para cada curva, para cada curva ali de um sistema amortecido, a gente vai ter para cada coeficiente de amortecimento, a gente vai ter um tipo de curva esperada, né? Neste caso, é a curva de um sistema criticamente amortecido. Muito bem, espero que você tenha gostado da aula de hoje, da resolução, que eu possa ter aí acrescentado mais conhecimento para você sobre teoria de controle, matéria essa, que é bastante legal. Não vou mentir, um pouco complexa, mas na hora que a gente entende, tudo faz sentido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.